Educação à distância, mudando realidades. Olá! Hoje chegamos à nossa quarta aula e vamos falar sobre sistemas de informação gerencial, aquilo que o gestor precisa saber para tomar as decisões mais acertadas dentro de uma organização, tá certo? Então vamos ver o conteúdo da nossa aula de hoje, que é utilizar a tecnologia da informação com apoio à tomada de decisão e associar gestão pública à tecnologia da informação e da comunicação. Pois bem, para a gente tomar as decisões mais acertadas, a gente também possui alguns recursos, né, que são o que nós chamamos de sistemas. A gente vem falando desde o início como que as organizações estão diretamente ligadas, né, aos sistemas, seja eles formais ou informais, né? Hoje a gente vai dedicar um pouquinho mais sobre isso, porque a teoria de sistema está muito ligada às ciências naturais. O mundo é um grande organismo vivo que interage com o meio ambiente, retira elementos desse ambiente e devolve para esse mesmo ambiente. Então, as ciências sociais aplicadas, entre elas está a administração, elas adaptaram esse modelo para explicar fenômenos de interação com o ambiente dos negócios, né? A gente aproveita muito da natureza aquilo que a gente precisa para a tomada de decisão dos nossos negócios. Então, o que é um sistema? Assim como o sistema solar, né? Os sistemas são um conjunto de partes, componentes que interagem entre si de forma ordenada a fim de atingir um objetivo comum. Como podemos ver, é a mesma definição que a gente tem para a organização, certo? Um sistema de tecnologia de informação, ele é utilizado para dar suporte à tomada de decisão. A gente viu na última aula falando sobre tomada de decisão, né, dos níveis hierárquicos. Da mesma forma, a gente tem os sistemas de tecnologia que vão dar suporte à tomada de decisão. Desde os níveis mais básicos, né, os níveis operacionais da pirâmide, até os níveis mais altos, como são os níveis estratégicos. E os sistemas de informação, eles também variam, né? Os sistemas podem ser sistemas de apoio à tomada de decisão, sistemas de informações gerenciais, né? E sistemas operacionais, que é o que a gente vai ver agora nesse momento. Tá. Existem sistemas que são manuais também. Tá? Nem tudo é ligado à informática, a computador, porque sistema sempre existiu, mesmo antes da existência dos grandes computadores, das grandes máquinas. Então, o que seriam os sistemas manuais? Eles envolvem registro, tratamento de informações, mas são mais simples. É o que a gente se refere, por exemplo, ao uso da caneta, do papel, da calculadora, de um telefone, de uma máquina de fazer cópias, de um procedimento específico, de um organograma na parede, das pessoas. Tudo isso são sistemas que a gente está tão acostumado a lidar. Não é um sistema informatizado, mas é um sistema. E a gente é tão familiarizado com isso e a gente utiliza tanto no nosso dia a dia que muitas vezes nem se percebe. Outro sistema que nós também costumamos utilizar são os sistemas de informação baseados em computadores e que envolvem alguns elementos como hardware, que são as máquinas, os equipamentos, softwares, que são os programas, e ainda os bancos de dados, né? As redes de processamento, onde ficam armazenadas todas as informações que a gente precisa, e também das pessoas, certo? Sempre as pessoas possuem um papel muito importante e a gente não pode deixar de lado, sejam esses sistemas simples ou sejam sistemas informatizados, as pessoas sempre estão envolvidas nesse processo. Então vamos ver o primeiro deles, que é o sistema de processamento de transação, que a gente chama de SPT, né? O sistema de processamento de transação, conforme mostra aqui a figura, ele mostra exatamente como que entra
os pedidos, como que entram as informações dentro de uma organização, como é que se processa tudo isso e como que ele sai para a sociedade. Por exemplo, entre um pedido online ou um pedido por telefone, esse pedido também pode vir de pessoal de vendas, né? Ele vai entrar aqui dentro da organização e vai ser trabalhado, ele vai ser desenvolvido. Esse cubo azul que vocês estão vendo aqui é onde a coisa vai acontecer, né? Toda a mágica vai acontecer. A gente recebe informações sobre clientes, recebe informações sobre estoques. E o que sai? Sai relatórios de vendas, sai mapas de vendas diárias, sai contas para receber, além da integração com todos os pedidos, depósitos de mercadorias, notas, aplicações financeiras, faturas. Então, isso é uma representação simbólica, gráfica, do que acontece dentro de um sistema de processamento de transação. Ele monitora, armazena, coleta, processa e distribui dados de diversas operações que foram realizadas em seu interior e também que vai servir de base para a própria organização poder tomar novas decisões futuramente, né? Ela serve como suporte a diversas operações, por exemplo, folha de pagamento, gestão de material, né? O SPT é um dos sistemas mais usados. Por exemplo de SPT na rede pública, a gente tem a declaração de imposto de renda. O sistema que a gente usa para fazer imposto de renda é um sistema de processamento de transação. Ou então o pagamento, uma consulta de um imposto de IPTU, por exemplo, né, de IPVA, que a gente chama o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. É a matrícula que você faz para você ou para o seu filho na rede estadual, na rede municipal de ensino. Você usa um sistema que é chamado também, tem essa característica, SPT. Ou então pagamento de taxas, imposto predial, dentre outras coisas que a gente precisa como cidadão, né, e também como servidor público, a gente precisa ter acesso. São os sistemas mais comuns que a gente mais interage com o público, com o cidadão em geral, são esses sistemas conhecidos como SPT, certo? Depois a gente vai trabalhar com os sistemas de informação gerencial propriamente dito, que ele atua mais em níveis intermediários. Nem é diretamente com a população em geral, com o cidadão, mas também não é com a alta administração. Eles envolvem muito relatórios variados para a própria organização. Não são relatórios que são compartilhados com a comunidade, com a sociedade em geral. Claro que existe a transparência, a gente pode muito bem entrar no portal da transparência e pegar todas as informações que a gente precisa, mas na verdade são relatórios mais que vão apoiar mesmo a tomada de decisão, né? Reunindo os dados que foram coletados lá do SPT para fazer com que o gestor possa tomar uma decisão mais acertada, né? Depois, ainda falando sobre exemplos de sistemas de informação gerencial, a gente pode citar, por exemplo, o gestor de uma unidade hospitalar, ou de um posto de saúde, ele vai verificar se tem demandas por serviços, por produtos médicos que vão auxiliar os pacientes, né? O nível de estoque de medicamento, de material de segurança, luvas, máscaras, todo esse tipo de material, ele precisa, o gestor daquela unidade hospitalar estar sabendo, e ele vai receber essa informação através dos sistemas de informação gerencial para poder tomar as decisões. Então, os sistemas de informação gerencial, eles são úteis também para o nível intermediário e para os níveis mais altos da alta administração, que é o nível estratégico, né? A gente teve, por exemplo, agora, muitos casos, é um exemplo meio triste, mas é a realidade, né? Que as unidades de saúde, elas precisam repor, por exemplo, luvas, máscaras, né? No controle da pandemia, né?
coronavírus, precisa também de informação do governo federal para poder tomar as decisões, precisa recorrer ao governo federal para pedir algum auxílio. Como que vai fazer isso? Utilizando sistemas de informação gerencial, né? Não é algo que vai diretamente servir para a população, mas vai servir para que o gestor público possa tomar as decisões mais acertadas para que ele possa resolver aquele problema que apareceu e precisa ser rapidamente resolvido, percebe? Bem, existe também, por último, mas não menos importante, os sistemas de apoio à decisão, que é o SAD, Sistema de Apoio à Decisão, ou Sistema de Suporte à Decisão, que é o SSD. Esses sistemas, eles apresentam como principais características o uso de dados de diferentes fontes, né? A preocupação com o estilo do profissional responsável pela tomada de decisão também é muito importante e as possibilidades também de fazer simulações. Não é só um relatório, são vários relatórios que são emitidos em vários momentos pela organização, né? Relatórios específicos de setores diferentes, de departamentos diferentes, né? E o gestor, ele precisa ser bastante flexível para que ele também possa tomar a melhor decisão, mesmo quando a situação muda, né? Eles são muito acostumados com isso. Em cada situação ele precisa estar preparado, às vezes, para enfrentar uma situação totalmente nova, né? E buscar a melhor solução. E ele vai se basear nessa experiência, como eu falei para vocês, tácitos e explícitos. Tem coisas que já estão escritas e tem coisas que a gente precisa aprender a administrar rapidamente com os conhecimentos que a gente já adquiriu através de outras experiências assim no passado, tá certo? Então vamos em frente. Os SADs, esses sistemas de apoio à decisão, ou ainda conhecidos como sistema de suporte à decisão, na área pública, eles são, por exemplo, aqueles dados que dependem de um grande volume de dados, é uma quantidade enorme de dados que vão gerar informações maravilhosas. Por exemplo, nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. O IBGE, ele é responsável por coletar, tabular, tratar e fazer projeções de cenários socioeconômicos, por exemplo, que servirão de base para a tomada de decisões nas esferas mais altas do governo. Daqui no futuro, por exemplo, a gente precisa saber a velocidade que a população está crescendo, quanto será a nossa população daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Então, as decisões que eu tomo agora vão impactar muito lá na frente, né? Por exemplo, decidir fazer uma estrada federal, ou que largura que essa estrada vai ter, quantos veículos ela vai suportar, né? Hoje ela vai dar conta? Vai, mas e daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, será que ainda vai continuar? Entendeu? As coisas têm que ser decididas pensando não apenas agora, mas pensadas mais para frente, que impactos que elas terão, o que elas farão, como que elas influenciarão, para que não fique logo perdido, fazer um investimento tão alto e logo ele se torne obsoleto. Além disso, temos também os ministérios e as secretarias estratégicas, né? Ministério da Fazenda, Ministério de Planejamento, né? Indústria, Comércio. Então, esses ministérios, eles têm uma responsabilidade muito grande para poder tomar decisões também que impactam a população, não apenas hoje, agora, nesse momento, mas que impactos positivos elas vão poder continuar oferecendo a partir do tempo, com o aumento populacional, com a diminuição, às vezes, de recursos, né? Por exemplo, a gente fala muito da preservação do ambiente, da nossa água, né, do ar, para o futuro também, para as gerações futuras, né? Nós mesmos, nossos filhos, nossos netos, pessoas que vão precisar daqueles mesmos recursos no futuro e eles não se renovam rapidamente. Então, essas ações, geralmente mais impactantes, a gente tem que pensar mais para frente, não só no aqui e agora. A gente precisa pensar como elas influenciarão as sociedades no futuro, né, para melhorar a nossa qualidade de vida.
Pois bem, gente, esse é o nosso conteúdo dessa aula de agora. Deixamos também alguns links para que vocês possam ler e aproveitar, né, das nossas apostilas. Essas são as nossas referências, todas que nós utilizamos desde a primeira aula até agora. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e bons estudos, boa prova. Até mais, até outra oportunidade. Educação à distância, mudando realidades.